Vamos abrir em nome do Senhor Jesus Cristo um texto que está em Marcos. E já orando, eu quero que, em nome de Jesus, vocês concordem como igreja, que o Espírito Santo fale profundamente no meio e no seu coração, tá? E repreendemos em nome de Jesus também todo o espírito de incredulidade, e que Deus fale profundamente em seu coração, tá bom? Jesus, capítulo 4 de Marcos, ele conta uma parábola. Ele usa uma realidade visível para explicar uma realidade invisível. Isso se chama parábola. Jesus fez uso de parábolas para explicar o que é uma vida cristã ou a vida eterna. Então ele conta essa parábola, talvez aí no versículo 26, na sua Bíblia, lá no título, Parábola do Crescimento Espiritual. E qual é o conceito de Deus? Qual é o conceito de Deus quando fala de crescimento espiritual? Há uma confusão tão grande nessa área, a gente fazendo tanta arruaça em torno de um assunto muito simples, que a Bíblia está falando que aquele que nasce vai crescer. Se não cresce, alguma coisa, uma anomalia, não se sabe por que uma pessoa que nasce não cresce. Interessante também é que o bom pregador, o bom evangelista, aquele que fala de Cristo, deve formar uma pessoa que nasceu de novo. Se você ganhou essa experiência do nascimento, Deus tem um objetivo, fazer você parecido com Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus, que Cristo seja glorificado em você e em mim. Essa é a finalidade. Ele nos regenerou para um fim, para um propósito. Que Cristo seja revelado em nós e que Ele cresça e que sejamos parecidos, semelhantes ao Filho dele, nosso Senhor Jesus Cristo. A finalidade da salvação é esta, é que sejamos parecidos. Agora, tome muito cuidado que no meio do caminho, entre a justificação e a glorificação, que nós temos aí esse ato que chamamos de crescimento ou santificação, há muita controvérsia, muita confusão, mas se olharmos um pouquinho com os olhos da fé, com simplicidade, nós vamos descobrir que é muito simples. É muito simples. Então Jesus diz assim, versículo 26, o reino de Deus é assim como se o homem lançasse a semente à terra. Semente. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Então, no versículo 26 e 27, Jesus, então, faz essa analogia, mostrando que a semente primeiro é lançada na terra. Como ele é filho de um bom agricultor, porque ele disse assim, eu sou a videira e meu pai é agricultor, ele deve entender muito bem de agricultura. Ele sabe que a semente deve germinar logo após a morte. Então, um princípio muito importante aqui, que deve ficar registrado no coração de cada um, é que não há crescimento sem primeiro passarmos pela morte. Insensatos, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Crescimento sem o princípio da morte é farisaísmo, é fardo, pode ser qualquer outra coisa, uma filosofia de vida, mas não é vida cristã.
Aí no 28 e 29, Jesus então, ele faz essa analogia, a terra por si mesmo frutifica, entende que, olha, a terra por si mesmo, está mostrando que uma coisa, um princípio importante, que o crescimento é muito natural. Não fica aí buscando recursos externos. Primeiro a erva, a semente germina, vem a erva, depois a espiga. E, por fim, o grão cheio da espiga. São 3 estágios interessantes. A germinação, depois vem a espiga, depois vem o grão. É um princípio de crescimento. Jesus está colocando aqui com muita simplicidade. E é muito natural. Primeiro a semente morre. Ela deixa de existir e vem a erva, depois a espiga cheia de grão. Então, um princípio. E vocês vão encontrar na Bíblia esses princípios. Se vocês lerem de forma cuidadosa, vamos agora lá, Ezequiel 47, tem os 4 estágios lá. Quando ele começa a medir a água que bate no artelho, a água que bate no joelho, a água que bate no lombo, depois a água que dá para nadar. Princípio de crescimento, de evolução. Então, o princípio bíblico é esse. Você morre e aí há uma evolução da vida de Cristo. Por favor, não confunda a revelação de Cristo com conhecimento intelectual. Pode ter um assentimento mental, um conhecimento profundo das Escrituras e não ter vida. Você não toca na vida. Então, Jesus colocou este princípio. Mas vamos ver os 2 conceitos. 2 conceitos sobre crescimento. Primeiro, aqueles que advogam que a alma alcança, no momento, um estado de perfeição. Quer dizer, olha, eu nasci de novo, estou satisfeito com o meu novo nascimento e a minha perfeição só vai acontecer na glorificação. Isso aí é um pensamento, é um conceito. Vamos ver que a Bíblia não apoia esse tipo de pensamento. Depois, outros advogam, são 2 conceitos humanos. Um crescimento, que advogam sim, um crescimento, que existe o crescimento. Mas para isso precisamos batalhar. Precisamos nos esforçar. Precisamos nos santificar. Aqui que mora o perigo. Nascemos pela graça, mas precisamos nos santificar pelas obras. Isso é uma doutrina antibíblica. Nascemos pela graça e somos santificados pela graça. Agora, qual é o conceito de santificação? Você pode ter a santificação como um ato e a santificação como uma atitude. A santificação como ato é Cristo. E nós temos a santificação em Cristo. Vós sois dele, em Cristo. E nele nós temos o quê? Nós temos sabedoria, justificação, santificação e redenção. Eu estou citando um texto, 1 Coríntios 1, 31. Então, como ato, Deus nos separou em Cristo. Sede santos, porque eu sou santo. Isto é um ato. A atitude é a evolução da vida de Cristo em cada um de nós. Por favor, entenda o seguinte. Não é a nova natureza que produz o fruto. Você fala assim, então eu sou regenerado e vou produzir frutos? Não. O fruto não vem da nossa nova natureza. O fruto vem da natureza de Cristo. De mim procede o fruto. De mim, de quem? Do Senhor. Então, a nossa natureza, ela simplesmente é
o recipiente, essa nova natureza, onde Deus coloca Cristo, e a vida frutífera é Cristo em você. É Cristo em nós. Não é a nova natureza que produz frutos bons. É Cristo dessa natureza nova. É a pessoa dele. Vamos ler um texto, vamos ver o conceito bíblico. O que a Bíblia diz sobre o crescimento? Vamos olhar em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3 de 2ª Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Antes, crescei na graça. Crescei na graça. Não é crescimento forjado na carne. Nascemos de novo pela graça e crescemos por essa mesma graça. Agora, o que significa crescer na graça? Vamos só pegar um texto que está em Isaías, que está falando do nascimento de Jesus. Isaías, capítulo 7. Versículo 14 e o versículo 15. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Olha, são duas coisas interessantes aqui. O profeta está anunciando o nascimento de Jesus. E depois fala o alimento dele. Que o alimento dele era o quê? Manteiga e mel. Mas Jesus só comeu manteiga e mel em toda a vida dele, no ministério? Manteiga? Isso aqui é uma outra parábola, é uma figura de linguagem. Manteiga, na Bíblia, é símbolo da graça. E mel é símbolo da palavra. As tuas palavras são mais doces do que o mel, a minha boca. Está lá no Salmo 119. Então Jesus crescia em graça e em conhecimento. Nós podemos atestar isto quando lemos Lucas. Aqui no capítulo 2 de Lucas, que Jesus crescia. Versículo 40 de Lucas. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Qual era o alimento de Jesus? Graça, que é a palavra, manteiga. Agora, o que é crescer na graça? O que significa crescer na graça? Primeiro, significa confiar tudo ao Senhor, sem ter qualquer sombra de dúvida na certeza de que Ele ordenará bem todas as coisas. Primeiro é confiar. Quando você se alimenta de manteiga, símbolo da graça, você é gracioso. Você pode confiar. Segundo, o crescimento na graça se opõe a todo crescimento na autodependência ou no esforço próprio. Vocês estão entendendo que o crescimento na graça é o homem sair de cena?
depender unicamente de Deus. O que é crescer na graça? É desistir de si mesmo. É não tentar fazer nada pela força da carne. Nem tentar crer. Deixar que o crer venha dele, pela graça. Porque a Bíblia diz, pela graça sois salvos. Aliás, ninguém é salvo pela fé. Ninguém é salvo pela fé. Nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o homem não tem nada. Antes ele era mais do que zero. Agora ele é zero. Então, o que significa crescer na graça? Significa desistir de nós mesmos e considerar todos os assuntos nas mãos do Senhor. Vamos ver o que Jesus disse em Mateus 6, 28. Mateus 6. Ele faz uma outra analogia. Jesus, ele era muito didático. Ele usava aquilo que era do dia a dia, aquilo que você pega, aquilo que você vê, para explicar aquilo que você não vê. Isso é muito lindo. Por que Jesus usou tanto este recurso? Com certeza que nós somos tardios, lentos no entendimento. Mas ele está usando aqui, fazendo uma analogia também, versículo 28, capítulo 6, versículo 28 e 29. O que diz aí? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Que coisa linda! O que Jesus está falando? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios. Qual é o esforço que o lírio faz? Eles não trabalham, não fiam. Então Jesus, meu amado, Jesus, ele está chamando a nossa atenção. Que essa vida espiritual é por conta dele. No momento que ele entrou na sua vida, ele vai proporcionar em você todo o descanso, dizendo, deixa comigo, esse assunto é meu. Porque por mais ansioso que você esteja, até para crescer, você não vai conseguir aumentar 45 centímetros ao custo da sua vida, que é o côvado. Por mais ansioso que você queira conhecer Jesus Cristo, você vai ficar ansioso. Esse é um assunto dele. O crescimento na graça é uma dependência completa e total nas mãos do Senhor. Vamos olhar um texto que está em 1 Pedro 5,10. Veja aqui o que o Espírito Santo está falando para mim e para você. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Nós devemos ler a Bíblia com cautela, aqui, com cuidado, e prestando atenção, considerando cada palavra. Preste atenção no texto. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ele mesmo. Então, qual é a parte que cabe ao homem? Sair de cena. Desistir de si mesmo. Não queira entrar nessa área.
Porque você pode correr o risco, como tem muitos, que por anseio do crescimento, pessoas ressuscitam os elementos antigos da velha dispensação. Usos e costumes. As pessoas têm uma aparência de santidade, mas o problema está lá dentro. O oco, o santo de pau oco, né? Aquela carinha de santidade, mas não tem conteúdo, não tem vida. Esse crescimento, essa aparência de santidade. Então, quando vem de Deus, é de dentro para fora. Vou usar duas situações, para vocês entenderem de dentro para fora. Quando Paulo estava a caminho, perseguindo os cristãos, uma luz brilhou do céu. Que luz é essa? Uma luz externa. Era a revelação de Deus na pessoa de Jesus. Era Jesus se revelando a Paulo. Correto? Era uma revelação no caminho em que Paulo teve depois uma experiência. A revelação que vem de Deus em Cristo Jesus. Ele precisou de uma transfiguração externa. Só que Jesus Cristo, ao contrário, no monte da transfiguração, não foi uma luz externa, foi uma luz interna que irradiou. O semblante dele era como um sol. Por quê? Porque é de dentro para fora, é um brilho que vem do nosso espírito pela presença de Cristo. Então, essa figura, ou essa palavra transfigurar, é a mesma palavra para transformação. Aquela transformação que vai acontecer paulatinamente, mas é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, você gostaria de crescer na graça? Então, vamos ver. Vamos ainda abrir Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. O que diz Filipenses 1:6? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Você já fez essa pergunta? Porque quando a gente deve ler Bíblia perguntando ao texto. Mas isso aqui o que quer dizer? Nós somos superficiais. A gente lê a Bíblia, não sei, para desencargo de consciência, sei lá o quê. Fazemos aquela leitura rápida antes de dormir, para a gente não ficar com a consciência pesada que não leu a Bíblia naquele dia. Mas a Bíblia tem que ser lida conforme o Salmo 1, meditando. Você ruminar. Então, a pergunta é esta. Estou plenamente certo que aquele que começou. Por onde ele começou, então? Houve um início. Olha o princípio que Jesus colocou na parábola, o crescimento lá, a semente. Por onde começar o crescimento? Porque uma coisa nós devemos entender, que Deus não é crescimento da velha vida, não é evolução da velha vida. O verdadeiro conceito que está por trás da relação entre o crescimento da graça é de uma profunda subordinação. Se submeter, permitir que ele faça em você. À medida que o homem deixar de lado todo o esforço e se assegurar pela fé naquilo que Deus propôs, ele operará no seu interior. Sair de cena, abandonar, desistir. Você já desistiu de você mesmo? Ou você se cobra muito? Então desista. Esse texto já é, vamos dizer, bem trabalhado aqui, mas quando você pensa assim, eu estou crucificado com Cristo,
É substituição. Sai você e entra Cristo. Mas por onde ele vai começar? Exatamente aqui. Hebreus 10, 9. O que Hebreus 10, 9 propõe? O começo. Aonde está o começo? Porque você diz assim, aquele que começou há de terminar. E por onde ele começou? Quando foi que Deus começou na minha e na sua vida? Você já fez essa pergunta? Tá. Então, Hebreus, já citei o texto 10, 9. Então acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Primeiro ponto é que Deus precisa remover o primeiro. Remover o quê? O velho homem. A velha vida. Para estabelecer o segundo. O que significa isto? Que Deus não santifica o velho homem. O velho homem precisa dar lugar a um novo homem. Se você me perguntar, e se alguém perguntar para você em qualquer lugar, qual é a definição de vida cristã? Como é que você define a vida cristã? Você pode dizer assim, com uma palavra só: substituição. Eu fui substituído. Essa é a melhor definição de vida cristã. Deus não faz. Deus não transforma o velho homem. O velho homem precisa ou deve ser substituído e não transformado. A palavra transformação não cabe na velha vida, só cabe na nova vida. Vamos dar um exemplo. Tomar uma barra de chumbo e transformá-la numa estatueta, o que mudou? Mudou a forma, correto? E a essência? Continua mesmo, chumbo. Deus não pega o velho homem e transforma num bom homem. Ele não vai moldar o velho homem. Ele vai erradicar, aniquilar o velho homem. E colocar no lugar do velho homem o novo homem que é Cristo. É só isso. Agora, transformar o velho homem em santo é o mesmo que pegar um urubu e alimentá-lo de milho até transformá-lo em galinha. É possível? Pegar um urubu, alimentá-lo de alpiste até transformá-lo em um canário. É possível isso? Então, é exatamente o que Deus propôs. Ele não quer alimentar o velho homem. O velho homem precisa sair. Ele precisa morrer. Então, qual o princípio básico do crescimento? Primeiro, é a semente que morre. Morre a velha vida e germina uma nova vida. E que nova vida é essa? É Cristo. Quem está cheio, esta espiga, essa nova vida está cheia de grão. Que grãos são esses? Os frutos da vida de Cristo, não sua nem minha. Não é nada nosso. Vou usar uma palavra aqui, entenda o que eu vou dizer. Nós temos uma vida emprestada, que é a vida do Senhor Jesus Cristo. Agora, não tente viver a vida de Cristo. É impossível. Agora, deixa Cristo viver em você e através de você. Alguém disse assim, não se vive a vida cristã sem a vida cristã para viver. A fonte é Ele, e o rio é Ele. Quem crê em mim é uma pessoa, é Cristo. Do seu interior fluirão rios, como diz a Escritura, do seu. Então, Ele é a fonte e é a água. O que sobrou para mim e para você? Nada. O processo transformador começa pelo novo homem. Ser um lírio de Deus significa um abandono completo em suas mãos. E se Ele enviar as tempestades, os ventos contrários, as chuvas, os temores,
até a bonança, tudo deve ser recebido de suas mãos com a mais inabalável confiança de que aquele que se propôs cultivar-nos e nos fazer chegar à maturidade, conhece o melhor caminho para realizar o seu objetivo. E regular os elementos que estão à sua disposição, à disposição de Deus, visando nitidamente nosso crescimento. Tudo é dele, por ele, para ele. Você crê que Cristo vive em você? Agora deixe ele viver como ele quer. Saia de cena. Pare de pegar no pé do outro. Pare de exigir do outro. Deixa Deus trabalhar. Ele é suficiente. Larga do pé. Deixa Jesus manifestar. O lírio não trabalha, não fia. Abandono completo. Desistir de si mesmo. O abandono. Eu creio que esse texto já é conhecido, aquele texto que está no Salmo 37:5. Vamos lá. Entrega. Aqui está o conceito de consagração. Não, é 37:5. O que diz lá? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você já fez uma entrega da sua vida para o Senhor? Tá. Você já entregou o seu maridaço? Chataço? A sua mulher também? Para de pegar no pé dela, tadinho. E os filhos? Os pais, com toda certeza, têm uma preocupação muito grande. E a alegria dos pais, ao verem os filhos sendo recebido ou batizado por uma experiência que veio antes, né? Porque o batismo não salva ninguém. Vocês têm que saber disso. Vocês que foram batizados nas águas. O inferno está cheio de gente que foi batizada nas águas, porque não foram batizados no corpo de Cristo, não morreram com Cristo e ressuscitaram com uma vida nova. Esse é um grande engodo, um engano. Mas quando os pais veem os filhos nessa experiência, é uma alegria muito grande. Mas e quando? E até quando? Eu estou orando pelo meu, você diz assim, eu estou... e quanto mais eu oro, mais difícil fica. Entrega. Para de pegar no pé também, entrega. Mas você não sabe quanto sofrimento. Pois é. Deixa nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Agora, entenda o seguinte. Crescer na graça significa sair de cena, ser substituído. O outro conceito bíblico também é o permanecer em Cristo. O que significa essa permanência em Cristo? Também, uma vida completamente abandonada nas mãos de Deus. O que significa permanecer em Cristo? Uma vez que nascemos de novo, uma vez que Cristo já está aqui dentro, como é que eu continuo a permanecer em Cristo? De que maneira permanecer em Cristo? Uma coisa muito simples. Vamos olhar Salmo 25. (25:15). Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. O que significa permanecer? Permanecer significa olhar sempre. Segundo a história, John Wesley era um homem usado por Deus,
Mas era muito triste. Acho que era macambuzo, camarada tristonho. Ah, é possível então nascer de novo, viver triste? É possível. É uma anomalia, mas é possível. Crescer. Aliás, é possível um nascido de novo não crescer na graça? É possível? Pode ser possível, mas é uma anomalia. Porque o propósito de Deus é que essa pessoa cresça. Crescer na graça. É uma ordem bíblica. Volto a dizer, crescer na graça significa sair de cena e deixar Deus agir. Isso é o crescer na graça. Cuidado com o crescimento na graça não virar um trabalho feito pela nossa carne. Então, o que está dizendo aí? Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. O que aconteceu com John Wesley? Quando Deus revelou para ele esse texto, porque ele olhava para si, ele olhava para o ministério, ele olhava para as pessoas. E aí? É possível um nascido de novo perder a alegria da salvação? É. Está na Bíblia isso. Quando o nosso amigo Davi ora, Senhor, restitui minha alegria da salvação. Então é possível nascer de novo e viver de cabisbaixo? Dá. Por quê? Ele olha para si. Por que olha para si? Talvez com interesse ou intenção de buscar alguma força para fazer algo. Ele não encontra. Aí se deprime. Aí ele olha para um lado e vê um irmãozinho chato, xarope. Tem uns chatos dentro da comunidade. E você fica olhando e fica decepcionado. E decepciona com as pessoas. Quanto mais você convive com elas, você mais fica decepcionado. Aí você olha para as circunstâncias, aí se desespera. Mas para onde Deus? Aí foi a hora que Deus falou assim, John Wesley, olhe para mim. Ele era nascido de novo? Era. Mas ele não permanecia. O que é permanecer? É olhar sempre para o Senhor. Vamos olhar, eu só vou ler os textos. Essa permanência, o que ela pode produzir no nosso coração. Vamos abrir Isaías. Isaías. Nós temos ali dois textos muito preciosos. Isaías 28, 16. Você que está passando por uma situação difícil, quem que não passa, né? 16, 28 a 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Aquele que crê não se apressa. Aquele que crê não se avexa. Tem uma versão aí, não tem? Aquele que crê não se apressa? Tem. Porque ele está afirmado aonde? Na rocha. Que rocha é esta? É Cristo. Que vento nenhum pode abalar. Qual é a nossa doença? A nossa doença chama-se incredulidade. Mas é possível, então, o nascer de novo ser incrédulo? Sim. Ele não crê que Deus pode. E que Ele sustenta o que faz, o que fala. É possível a gente viver olhando para as circunstâncias, olhando para outras coisas, e não olhando para o Senhor, que é o que detém todo o poder para nos sustentar nos embates, num mundo tão agitado, tão angustiado, tão violento, que você sai de casa e com medo. Como viver neste mundo? Uma correnteza
é confiança, é estar na rocha, é estar em Cristo, permanecer em Cristo, olhar para Ele. 30:15 de Isaías. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Onde está a minha e a sua força, meu amado, querido irmão em Cristo? Aonde você encontra a sua força para prosseguir neste mundo tão complicado? Na confiança. Ah, então eu não tenho que fazer nada. A minha Bíblia diz que é para você confiar. É só isso? Para mim é tudo isso. Deus precisa mostrar a mim e a você, isso é revelação que vem de dentro para fora, que Jesus Cristo é uma pessoa e nele temos toda a suficiência para nos levar a uma vida de crescimento. Ele, em mim e você. Agora, como sair dessa estagnação? Como prosseguir? Jesus disse, a porta é estreita. A porta é estreita. O caminho também é estreito, mas são duas coisas. Porta é a cruz, é o fim de nós mesmos. E caminho é por onde você vai, é o caminho até chegar à glorificação. E nesse caminho, é no caminhar que vamos encontrar os perigos, as sugestões humanas. Olha, você tem que orar mais, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que... Cristo é suficiente em você. Cristo, Ele é toda a força que vai levar você a falar com Ele. Se torna um prazer em falar, se torna um prazer em ler a Bíblia, se torna um prazer em dizer para os outros da pessoa de Jesus Cristo. Queridos, crescimento na graça é completa dependência de Deus em todos os aspectos. Mas se a gente não confia, a gente não crê que Ele é suficiente, aí começa a colocar regrinhas. Regras e mais regras. Cerquinha daqui, cerquinha de lá. Nós não confiamos. Você imaginou se o pai, quando o filho chegou, pai, dá-me parte da minha herança. Ele já filho, a herança só depois que eu parti. Ele não questionou, está aqui meu filho, vai. Ele foi. E quando ele voltou, o pai já estava esperando. E recebeu com um beijo, não com acusação. O que significa isso? Deus permite o fim de nós mesmos. O maior milagre é esse, é Deus nos vencer. É Deus nos aniquilar. O maior milagre não é uma cura de um câncer. O maior milagre não é ganhar uma fortuna. O maior milagre é ser substituído. Seguido de milagres. Poder dizer, Senhor, estou nas tuas mãos. Depende de ti. 2 exemplos. Não vamos citar o texto por causa do tempo. Mas vocês podem ler em casa. 2 exemplos de inteira submissão e dependência. 2 exemplos de 2 Marias. A mãe de Jesus, que ao receber o anúncio do nascimento de Jesus, disse o quê? Eis aqui a tua serva, cumpre em mim conforme a tua palavra. Se rendeu. O que é render? É não resistir. Dizer, eis-me aqui. Cumpre em mim, conforme a tua palavra. E a outra Maria? É a Maria, irmã de Marta. Que ficava onde? Aos pés. Aprendendo do Senhor.
A Marta não era regenerada? Era regenerada. A Marta era filha de Deus. Mas ela estava preocupada com muitas coisas. Produtividade, desempenho, isso é muito farto entre nós. Tem gente que quer apresentar currículo, sei lá, e produtividade, mas não é isto, é quietude na presença de Deus. É permanecer na presença dele. É uma submissão, é um abandono inteiramente nas mãos de Deus. Permanecer em Cristo significa ser transformados num processo contínuo até a imagem de Cristo. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Somos? Então agora a transformação tem lugar? Tem. Aonde? Na vida do regenerado. Quem que cresce na vida do regenerado? Cristo. De glória em glória. Que glória é esta? É Cristo. Quem que cresce em você? É Cristo. Convém que ele cresça e que eu? Nada nosso, tudo dele. Qual é o fruto que você produz? Nenhum, porque o fruto é dele. De mim procede o fruto, diz a palavra de Deus. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Como? Como? Pelo Senhor, o Espírito. De que maneira? Como? É o Espírito Santo, usando a palavra de Deus, revelando Cristo no nosso espírito, e Cristo vai crescendo. Então você sai do estágio de criança até a maturidade. Agora, uma coisa triste. As pessoas envelhecem, mas não amadurecem. Elas não crescem. Elas não amadurecem. Estão aí ranzinhos, arranheta, anos e anos, com a mesma conversinha, com as mesmas explicações, não cresce. Por quê? É possível uma pessoa ser regenerada e viver estagnada? Se é possível, eu quero dizer para vocês que também é possível sair da estagnação, porque o apóstolo Paulo disse isso. Eu entendo que o apóstolo Paulo percebeu, quando disse para os crentes de Roma, rogo-vos que apresenteis os vossos corpos. O que é apresentar? É se entregar, é se render. Então, parece-me que Paulo estava percebendo que no meio tinha gente que não queria se render. Então, é possível. Agora, como sair da estagnação para uma evolução em Cristo? Uma entrega, que é a palavra consagração. Sair, dizer, Senhor, está aqui, isso não me pertence mais. Consagração é entregar. Você foi regenerado, Cristo vive em você, então entrega essa vida para Ele. Devolva para Ele essa vida. Senhor, agora, pelo Espírito Santo, imprima no meu espírito a beleza do Senhor Jesus Cristo. Vem abordar a riqueza, a beleza de Jesus Cristo, porque essa é a função do Espírito Santo, é abordar Cristo em cada um de nós, até que cheguemos à maturidade. Quando ele começa? Quando ele desloca o velho homem, quando ele mata o velho homem, quando ele crucifica o velho homem, ali é o começo. A semente morre, germina e dá muito fruto. Por que então nós não somos frutíferos? Alguma coisa está errada. Todo o potencial nós já temos de Cristo. Todo o potencial de Deus está em Cristo. Se você entender que Cristo vive em você, você tem uma bomba aí.
não destruidora, mas usando aí a figura como uma força, um poder extraordinário. Não para destruir nada, não. É para descansar e poder ajudar a outros. Transformação do quê? Devemos ser transformados pela renovação da nossa mente para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando é que você vai saber a vontade de Deus? É pela renovação da mente. Às vezes você está passando por um problema, você liga para o pastor, pode até ligar, e diz, pastor, ore por mim que eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Gente querida, dependa de Deus, olhe para Ele, busque nele. Não estou dizendo que a igreja não possa ajudar, que ninguém pode, mas é nele. Como é que você vai saber a vontade de Deus? A vontade de Deus está expressa na palavra. Então você vai pegar a palavra dele, começar a ler e buscar a vontade de Deus para a sua vida. Mas também, quando a pessoa nasce de novo, Deus começa esse movimento, porque a vida cristã é um movimento, porque é um organismo vivo. Não é uma coisa parada, estática. Ela cresce. Você encontra com uma pessoa que nasceu de novo há um mês atrás, você vai ver que ele está com uma linguagem um pouco melhorada. Porque a vida de Cristo está se manifestando nele. De temperamentos agressivos e temperamento dócil. Ah, eu sou assim, eu nasci assim, a eterna Gabriela. Eu nasci assim, eu sou... É isso? Não. Se você nasceu de novo, você entra num processo de Deus, de uma vida transformada. De emoções descontroladas, agora Deus vai ajustar. De maus hábitos adquiridos pela vida velha. A graça de Deus, porque a graça de Deus se manifestou, o Salvador a todos os homens, educando-nos. A graça tem essa função de nos educar, crescer na graça. Significa, Senhor, aquela aula que tu começaste, eu quero que o Senhor termine. De linguagens obscenas, tudo isso deve ser substituído, até que cheguemos à varonilidade, à perfeição em Cristo. Na medida em que esse trabalho se aprofunda, gerando uma perfeita unidade com a morte, Cristo torna-se mais e mais uma realidade experimentada, um crescimento vital. A verdadeira vida do crente, a vida de Cristo nele, é uma vida que está sempre nascendo da morte. Eu morro diariamente. Você quer crescer, querido? Confesse a sua morte. É bíblico isso. Aí nós inventamos uma série de coisas, de atrapalhadas. Nós colocamos a santificação sobre os ombros das pessoas. A santificação como ato é Cristo. A santificação como atitude é Cristo se manifestando em cada um de nós. Ele se manifestando. É Ele. Agora, qual é o princípio da manifestação de Cristo em nós? Vamos ver esse texto, que está em 2 Coríntios. Eu estou encerrando, mas eu gostaria de fazer uma leitura. 2 Coríntios. Nós já vamos encerrar, eu sei que o horário já está avançado. 2 Coríntios 4. É isso, né? 4:10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Você quer que Cristo cresça em você? Você gostaria mesmo? Então leve só morrer. Não fica aí tentando buscar na força da carne e do braço, não. É simples. Eu morri. O que significa quando você fala, eu morri? Eu não posso. Em mim não há vida, porque eu morri. A vida é dele. E você? Não, eu já morri. Eu não posso. É Cristo. Aí Cristo vai, cada dia, se tornando uma realidade em cada um de nós. Você quer que Cristo apareça em você, se manifeste, se transfigure de dentro para fora? Leve o seu morrer. Não tem segredo. Neste livro, eu coloquei
uma palavra que foi tirada do livro O Poder Latente da Alma. Está nesse livro. Eu passei por este livro aqui, Eu Sou e os Milagres de Jesus. Desse irmão chamado Lance Lambert. Ele é um pregador que mora em Tel Aviv, um homem que teve uma experiência maravilhosa com o Senhor Jesus Cristo. Ele descobriu um segredo e ele escreveu e com certeza vai edificar a mim e a você. Para encerrar, ele diz assim, ó: eu quero deixar com você uma simples e singela verdade. Não há caminho para a vida exceto pela morte. Não há caminho para o poder exceto por meio de fraqueza e quebrantamento. Não há caminho para a plenitude exceto por meio do esvaziar. Não há caminho para o pleno frutificar exceto por meio do podar. Não há caminho para a exaltação exceto por meio da humilhação. Não há caminho para o trono exceto se sua vida for lançada por terra. Não há caminho para conhecer a glória de Deus em plenitude, exceto por meio da comunhão de seus sofrimentos. A chave verdadeira para a vida transbordante, para a vida mais abundante, a vida de ressurreição, não é o quanto eu vivo, mas o quanto eu morro. O problema não é como viver a vida cristã. O problema é como morrer. Agora, guarde essa. Se você tiver o segredo de morrer com Cristo, você não terá que aborrecer a mente sobre como viver a vida cristã. Se você tiver o segredo de morrer com Cristo, você não terá de aborrecer a mente sobre como viver a vida cristã. É mole? Você quer, meu querido, viver uma vida de abundância? Morra. Você quer que Cristo apareça? Morra. Você quer crescer? Morra. Essa é uma velha mensagem. Eu quero crescer, então morra. Não é partir para a força da carne, não. Nós somos salvos pela graça, conduzidos e sustentados pela graça. Que Deus revele isso em cada um, em nossos corações. Amém?